Olá, boa noite, Lucas Reis deste lado, mais um episódio do Pode Por Fé. Uma alegria poder partilhar com você aqui histórias que edificam. E você aí do outro lado, eu não tenho dúvida que você tem sido grandemente abençoado. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva por aqui. Você sempre tem um bate-papo muito bom, um bate-papo agradável e que vai edificar muito a sua vida. Compartilhe para o maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje eu estou de frente com o Theo da Ecoterapia, Carlos Henrique, mais conhecido como Theo da Ecoterapia, tem 46 anos, casado com Juliana de Souza Abreu, pai de 2 filhos, Jabes Abreu e Alice Abreu Gonzalez, cristão conservador, nascido e criado aqui na cidade de Sete Lagoas, formado em eletrotécnica na FUMEP, graduado em geografia pela Unifem em 2002. Aos 22 anos, ingressou na gloriosa Polícia Militar, servindo no 5º Pelotão Ambiental durante toda a sua carreira, sendo instrutor na Escola de Formação de Soldados em 2008, 2009 e 2010, sendo comandante do Agrupamento Especial de Policiamento Ambiental. Sempre com o desejo de fazer algo a mais pelo próximo, fundou o Centro de Ecoterapia Gilead, onde já foram atendidas mais de 300 crianças com deficiência. E é com ele que nós vamos trocar uma ideia hoje, nós vamos ter um papo muito edificante aqui. Theo, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Amém, obrigado, eu que fico honrado de estar fazendo parte desse projeto com você. Maravilha. Ô Theo, ecoterapia é o que mais nos chama a atenção e talvez seja uma das qualidades que mais edificam que tem no seu currículo. Claro que são diversas. Conta um pouco sobre isso. Eu, pelo menos, vim saber o que é ecoterapia há pouco tempo. Nem sabia que existia. Pois é, pastor Lucas. A ecoterapia eu não consigo separar ela da fé, né? Eu vou estar falando da ecoterapia, mas você vai perceber que a fé, e aqui nessa linguagem nossa... Claro. Porque eu posso falar de ecoterapia em outros locais e ela vai ter um contexto. Nesse local aqui, quando a gente fala de um Pode Por Fé, né? Inclusive, quando eu te mandei essa biografia, eu cometi um erro grave, porque essa biografia, a gente utilizou ela, né, na minha campanha, e foi, né, meados de setembro, outubro, né? E agora em dezembro a gente foi consagrado a pastor. E um dos meus chamados foi confirmado, esse chamado meu foi confirmado, inclusive pela ecoterapia. A ecoterapia, ela nasceu eu me converti aos 22 anos de idade, não, minto, aos 20 anos de idade, e aos 22 entrei para a polícia. Mas, na verdade, os 20 anos de idade, quando eu falo, foi ali o divisor de águas da minha vida, né? Porque eu até então era um jovem que não conhecia a palavra de Deus, um jovem que, como tantos outros que estão aí fora, com muito anseio de viver, com vontade, com sede, mas não sabendo aonde saciar essa sede, essa fome. Então eu fui um jovem que desde muito cedo eu entendia que existia um Deus, eu entendia às vezes que existia uma força maior, mas não o conhecia e não sabia aonde buscar. Então através disso aí eu me alimentei de várias fontes, né? Busquei em todos os lugares. E em 2020, eu tinha nessa ocasião aí 18 anos de idade, que eu fui, né, que eu vim, não, é isso mesmo, com 20 anos de idade, que eu me batizei, que eu vim a conhecer o Senhor Jesus, me converti. Me batizei, mergulhei na palavra, e aí minha vida se transformou. Ela pegou outro rumo, né, eu era um jovem sem perspectiva, eu tinha lá parado de estudar, tinha, né, meio que pegando qualquer rumo que me dava eu ia, e aí ali eu comecei a me centrar, né, indo para os montes orando, né, frequentando os cultos, mergulhando dentro da palavra. E aí, aos 22 anos, Deus me direcionou, eu voltei a estudar, né, eu lembro até hoje, quando eu estava no monte orando, falando com Deus, Deus me dá um destino, um norte para onde eu devo ir. E ali eu escutava Deus falando que eu tinha que voltar a estudar, tinha que estruturar. E assim começou. Aos 22 faço concurso da polícia, juntamente com o vestibular para a faculdade, né, que era de geografia. E eu lembro que eu estava no monte orando, porque eu mexi com comércio,
eu era muito comerciante. E eu lembro que lá no monte eu falava com Deus, que eu tinha quebrado, eu estava moído. E quando eu, né, conheci Jesus e Deus começou a reconstruir, eu falei, Deus, dá a oportunidade de trabalhar em algo que eu amo, que eu gosto, que me dê prazer. Não só me dê condições financeiras, mas mais do que isso, me dê prazer. Que eu seja útil. E aí e eu lembro que eu ainda dei, né, falei com Deus, e o Senhor sabe que eu amo muito a natureza, eu gosto de animais, se o Senhor puder me abençoar. E eu lembro que naquele mesmo ano, né, que foi o ano 2022, 2021 para 22, eu já tinha voltado a estudar, desde os 20 anos comecei a estudar de novo. E aí eu fiz concurso da polícia que era paraambiental e descobri o curso de geografia com ênfase em meio ambiente e fiz os dois ao mesmo tempo. Graças a Deus passei, Deus me deu condição para pagar a faculdade com o próprio dinheiro da polícia, o salário, e assim eu comecei essa jornada. Estava na igreja, eu lembro que eu não queria me relacionar com namoradas. Eu falei, Deus, eu quero só buscar a tua presença. Eu preciso, nesse período, aprender mais de ti, que eu estou vindo, né, do mundão aí. E Isso já estava na polícia? Não, estava entrando na polícia, Entrou né? na polícia. Eu era aluno, né, ainda, da polícia. Meu curso foi 1 ano e meio, voltava de Sete Lagoas todo dia. Ia e voltava. Não, é uma fase assim que eu lembro que eu dormia 4 horas por noite, orava, falava, Deus, me dá força, me dá força. Foi um grande crescimento para mim. E aí, quando eu me formo na polícia, em 2003, e consigo a transferência para cá, e eu já estava na igreja já, e aí eu falei, Deus, eu acho que eu já posso começar a namorar. Você era qual ministério que o senhor conheceu a Cristo? Batista Central. Batista Né? Central. Servi com o pastor Alcides, ele foi meu pastor-presidente mais de 20 anos, né? Eu fui diácono lá boa parte da minha vida. Eu lembro que quando eu estava com ele, né, a gente conversava muito, ele falava muito, né, da perspectiva que tinha pra gente e tudo. E aí ele me consagrou a diácono bem novo ainda, e eu lembro que foi até uma honraria, né, da parte de Deus, assim, de nos ter dado essa oportunidade. Eu era um diácono solteiro, né, e eu lembro que mas você não é casado? Deus tocou no coração dele e eu comecei a servir na igreja muito cedo. E sempre fui muito ativo na igreja, com os jovens, né, mocidade. E aí quando eu volto da polícia, volto para cá, eu falei com Deus, né? A gente tava já orando os montes, a turma dos solteiros, né? Sou Deus, pode me dar, eu acho que eu tô preparado para ter um relacionamento sério e tudo. E Deus me deu minha esposa lá da igreja, né? Ela, a Juliana, fica aí o abraço para ela aí, a mulher da minha vida. A gente casou e depois de 5 anos de namoro e noivado, a gente se casou. E foi nesse período que eu fiquei um tempo na polícia, me dedicando exclusivamente somente à polícia, né? Fazendo palestras ambientais, sempre gostei muito de relacionamento com as pessoas. Mas aí, quando eu me caso com ela, a gente tinha algo em comum, que tem até hoje, que é amor pelos animais. A gente gosta muito dos animais. E a gente conversava muito sobre isso, né? E a gente falava do sonho que eu e ela tínhamos em comum, que era de ter um cavalo. E nós nunca tivemos essa oportunidade no passado. Eu não era filho de fazendeiro, ela também não, mas as poucas vezes que a gente ia em roça, a gente caçava cavalo, assim, olhava, pedia. Eu lembro que uma vez eu era menino, eu fui na fazenda com meu pai, eu fiquei o dia inteiro em cima de um cavalo, não sabia andar direito, mas fiquei lá montado. E aí a gente a gente nem estava já com o casamento marcado. Aí onde a gente mora hoje, a gente estava construindo, lá no bairro Poranga 2. Aí a gente dando uma volta de moto lá nos bairros, lá nas estradinhas lá perto, eu descobri um sítiozinho, tinha umas vacas e tudo, eu entrei lá para bater papo, eram amigos de infância, tinha muitos anos que eu não via eles. E aí a gente conversando, ele falava, vem aqui, você gosta e tal. Eu comecei a frequentar lá com eles o curral que eles tiravam leite, era atividade leiteira. E aí eu comprei umas vacas na internet lá, virei fazendeiro da noite pro dia e fui no Mercado Livre, sério mesmo, comprei 7 vacas lá em Pompéu. Não é zoação, não. Do nada, assim? Eles me convidaram, entra com a gente aí de sociedade nas vacas, traz umas vacas pra cá também, sabe como é que é esse trem e tal. E aí eu já entrei no Mercado Livre, tava até lá na polícia um dia de plantão, entrei lá no Mercado Livre, vende vaca no Mercado Livre. E aí fui, comprei, busquei essas vacas lá em Pompéu, fiz até muita amizade com o fazendeiro lá.
Veio, inclusive, no meu casamento de convidado, a gente fez tanta amizade que ele veio até no meu casamento. E aí, nessa compra de vaca, eu lembro que tinha uma potra lá, né? E eu trouxe ela de presente para minha esposa. Quando veio também, eu comprei uma égua aqui, que é a Luana. Essa potra, que é a égua da minha esposa. E aí, quando eu falo isso, todo mundo fica zoando, né? A égua da minha esposa, que é a Celeste, né? Quando eu falo perto dos outros, o pessoal... Como é que você chama sua esposa de égua? Não, é a égua da minha esposa, a Celeste. E ela trouxe a potra, ela era novinha. A Luana, que está lá até hoje, tanto ela quanto a Celeste, as duas éguas, foram as primeiras éguas que nós adquirimos. E aí a gente comprou para lazer nosso, né? Passeio, cavalgada. E aí nós começamos a orar e ficamos 1 ano tirando leite lá com as vacas. Os meninos que eram sócios da gente tinham achado um lugar melhor, maior. Aí eles mudaram, convidaram a gente para ir. Eu falei que eu estava para casar e ia morar lá perto. Falei com eles, não, para mim aqui é mais perto. Aí a gente casou, ficou sozinho lá com as vacas. Aí nessa época a gente comprou um pouquinho mais de vaca e já tínhamos 4 cavalos. A Luana deu cria com o Corcel, veio o outro que é Arizona, ficou 4 cavalos. E aí ficava as vacas tirando leite, pagava o vaqueiro, dava um trabalho lascado, porque vaca dá muito trabalho, né? Mas a gente tinha o prazer de ter os cavalos lá. Só que aí a gente resolveu que ia vender as vacas. Não ia mais mexer com as vacas, porque a gente tinha visto algumas coisas que nos entristecia. O vaqueiro às vezes batia nas vacas, não tratava tão bem. E aí a gente resolveu, não, vamos vender. Só que, e os cavalos a gente não tinha coragem de vender. Vamos fazer o que com os cavalos? Vamos trazer aqui para casa, para o quintal. A gente já tinha casado, já morava lá. Aí eu falei, não, isso não dá não. Vamos orar. Nós fizemos um propósito de oração de 1 mês, porque o local lá a gente ia entregar ele, que é arrendado, né? Uhum. Como é arrendado até hoje. E aí nós íamos entregar o local. A vaca, a gente já tinha arrumado até comprador para as vacas. E nesse período de 1 mês que nós fizemos propósito de oração, a gente levantava às 3 horas da manhã e andava lá no pasto, lá tinha uma árvore, a gente orava debaixo dela. E assim, com uns 15 dias que a gente estava orando, Deus já começou a responder. Foi onde um filho, né, um policial veio de Montes Claros, transferido para cá, me procurou lá, falou assim, você que é o Gonzales e tal, eu sou novo aqui e tal, já ouvi falar de você e tal. A gente estava trocando plantão. Ele falou assim, você tem um cavalo lá para vender? Você não me vende uma égua, não? Eu falei assim, eu até tenho lá, mas eu não vendo não, senhor. Por que que é? Não, porque meu filho precisa fazer um tratamento, ecoterapia, nós estamos vindo de Montes Claros, inclusive, para buscar mais recursos para ele. E a gente está ali, a gente fez até inscrição na PAI, mas tem uma fila de espera grande, nós estamos aguardando. Aí eu olhei e falei assim, que trabalho é esse? Ele falou assim, é assim, mais ou menos, me explicou, criança em cima do cavalo. Aí o movimento do cavalo ajuda a criança. Eu fiquei naquela assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar de alguma forma, me dá um tempinho que eu vou ver o que eu faço para te ajudar. Aí eu assumi o plantão, ele foi embora, no quartel, a gente passava a noite no quartel de guarda de quartel, né? Aí eu comecei a consultar no computador o que era ecoterapia. Aí, pastor Lucas, eu comecei a apaixonar, o coração queimou, eu vi o que um cavalo podia fazer na vida de um ser humano, além do que eu já experimentava, né? Que era o lazer. Eu vi a ciência e a ecoterapia. Numa noite inteira, assim, eu vi, né, pesquisei sobre o movimento tridimensional, que é o movimento que o cavalo transmite para o ser humano, que é 98% parecido com o movimento do ser humano ao passo, que quando o ser humano se conecta com o cavalo na coluna, na cervical, né, a coluna do cavalo com a coluna nossa, existe ali uma ligação, uma transferência de estímulos, e eu fui ficando maravilhado de ver aquilo ali. E como o cavalo já era uma criação de Deus que eu admirava muito, e vendo ainda que a criação de Deus poderia ser muito útil para um ser humano que estava numa situação que precisava de desenvolver, precisava, né, recuperar movimentos, precisava ser estimulado, tanto a parte motora quanto cognitiva, intelectual. Aí eu já entrei ali, via onde que a gente fazia inscrição para os cursos. Naquela mesma noite eu já escrevi num curso que ia ter daí 2 meses lá em Brasília. Coincidia com minhas férias. O coração queimou a noite toda, chegou em casa, fui tomar café com a esposa. Na hora que eu larguei o plantão, falei assim, Deus nos respondeu. Ela assim, como assim?
nós vamos vender as vacas, mas não vamos precisar vender os cavalão, que eles vão ajudar muitas pessoas. Mas como assim? É ecoterapia. Aí eu comecei a explicar para ela. Nós vamos fazer lá do curral, lá daquele sítio do curral, vamos fazer um centro de ecoterapia. Aí o Lenga Belo pergunta que ela me fez, mas como? Nós não temos dinheiro. Aí eu falei assim, isso aí já não é problema nosso. Se Deus mandou, Deus vai dar recurso, Deus vai levantar, nós vamos fazer. Aí você tá dentro? Ela, tô dentro, vamos embora. E assim a gente começou, e naquele mesmo mês que não tinha fechado ainda, Deus também mandou o recurso. Né? Porque nós tínhamos um caminhão boiadeiro, um caminhãozinho velho, antigo, e aí a gente conseguiu, né, através de um amigo que me ligou, falou assim, nós vamos precisar de um serviço aqui de caminhão boiadeiro para prender animais na via pública. Vocês têm um caminhão aí, eu já vi, vocês não querem participar não, assim. Minha esposa, né, se interessou, abriu a empresa e já entrou nessa licitação e nós ganhamos. E aí, com o valor que sobrava desse caminhão, a gente foi mantendo e fazendo o projeto acontecer. Então, nós chegamos lá para arrendar, para o dono do sítio, né? A gente foi lá para finalizar o contrato, que nós falamos com ele que provavelmente a gente iria entregar o sítio, né? Porque o contrato estava vencendo naquele mês que a gente fez o propósito, que era maio de 2010. Aí eu cheguei, eu lembro até hoje, ele falou assim, você vai entregar? Eu falei assim, não, vim renovar. Ele mesmo vai renovar por mais um ano? Eu falei assim, não, agora quer renovar por 10 anos. Pela fé, vamos embora. E assim nós fizemos, e realmente Deus confirmou isso no nosso coração. E são muitas histórias, pastor Lucas, a gente passou muitas dificuldades lá, sabe? Que bacana. Vamos focar um pouquinho nessa questão da ecoterapia. A ecoterapia, então, ajuda pessoas que não têm dificuldade de mobilidade. Justamente. Ela é uma ciência. E essa ciência, ela já é praticada na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, há muitos anos. Uhum. No Brasil, ela é mais recente, da década de 80 para cá. Né? 80, 90, foi quando os coronéis do Exército Brasileiro foram para as competições de hipismo na Europa, na América do Norte. Aí ela viu a ecoterapia lá, esses coronéis, Coronel Cirilo, e eles fundaram aqui a ANDE Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia. E aí, essa ciência, como que ela é baseada? Ela é baseada nesse movimento que o cavalo faz quando ele está ao passo. São 3 dimensões, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, para cima e para baixo, quase que simultaneamente. Então, quando você monta o cavalo, se você parar para perceber, você vai sentir esse movimento do seu corpo. E a ciência, nos estudos, comprovou que esse movimento nós fazemos também, esse movimento tridimensional, certo? E nós, para andarmos, a gente precisa fazer um movimento para o lado, para a direita e para a esquerda, quando a gente troca as pernas, para frente e para trás, porque a gente joga o centro de gravidade para frente, e para cima e para baixo, porque a perna abre e fecha. Então, é um movimento 98% parecido. Então, é como se os cavalos emprestassem as pernas para quem não sabe andar. Para quem não tem as pernas, vamos dizer assim, né? E além disso, do cavalo, que é o central, né? O agente central da terapia, só que aí você tem os que vão somar e potencializar a terapia, que são os profissionais de saúde. Aí você tem a equipe mínima que é exigida pela norma, que tem que ser um fisioterapeuta, um psicólogo, e aí se você tiver outros, né? Um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um educador físico, um pedagogo, vão ajudar, vão somar também. Quanto mais profissionais você ter numa sessão de ecoterapia, mais rica fica essa sessão. Porque a ecoterapia é uma terapia multidisciplinar, certo? Cinesioterapêutica, porque é baseada no movimento do cavalo, e multidisciplinar, porque são várias disciplinas ao mesmo tempo. E você tem um papel fundamental em cima desses profissionais, que é um outro profissional, que ele não é da área da saúde, porém, ele também, eu sempre falo que sem ele nós não conseguimos fazer uma sessão de ecoterapia, que é o equitador, que é o cara que treina o cavalo, que adestra o cavalo, deixa o cavalo numa condição para uma sessão de ecoterapia. Porque muita gente acha que qualquer cavalo vai servir. Tem que estar preparado também. Tem que estar preparado. E eu, inclusive, tive uma experiência interessante, né? Porque no começo a gente não tinha conhecimento.
E eu busquei com um profissional que já trabalhava com ecoterapia e levei ele lá. E ele viu meus cavalos que eu tinha. Era Luana, Celeste, Arizona, né? O Corcel estava novinho ainda. Falei, ó, tem esses cavalos, são mansos, o que você acha? Ele olhou, fez uma cara assim e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, senhor, vamos comprar uns animais de raça, uns animais mais assim e tal. Eu fiquei na tristeza, senhor. Eu pensei, oh meu Deus do céu, esses animais estão de estima nossa e tudo. E aí, quando eu fui fazer o curso em Brasília, para minha surpresa, são os animais ideais, né? Pela índole, né? A mansidão, gostam de se relacionar com o ser humano e também pela altura. Aí eu fui aprender a analisar o movimento. Quando eu cheguei, apliquei nas análises de movimento neles, eu vi que eles eram ideais, eram bons. Então eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer o curso e voltei. Tanto é que hoje o melhor cavalo que nós temos na ecoterapia, e já vieram vários, né? Hoje nós temos muitos cavalos que nasceram lá, cavalos que foram doados, que nós adquirimos, que a maioria nós adquirimos. Mas o campeão dos campeões, né? Vamos dizer assim, é o Arizona, que é esse que era dos primeiros. Uhum. Inclusive, nas competições que a gente faz, nós vamos até, inclusive, retornar. Desde a pandemia nós não participamos mais, que são os para-enduros, que é uma competição a nível nacional. Nós, inclusive, somos bicampeão nacional de para-enduro. Nós temos a nossa competidora, que é a Aramita Júnior, né? A Júnior. Ela é cadeirante, não tem movimento das pernas. Quando ela está num cavalo, você não acredita. Você fala que ela não tem nenhuma deficiência. Eita! E ela, em cima do Arizona, ela já foi 2 vezes campeã brasileira. Competimos com pessoal de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Paraná. E lembrando que o para-enduro, o berço do para-enduro é no sul. Lá que foi criado o para-enduro. Inclusive, em 2010, quando eu fui fazer o primeiro curso, eu lembro da organizadora lá iniciando esse projeto. Ela foi lá falar pra gente. Aí, daí, 7 anos depois, aí eu estava lá competindo e sendo campeão com uma 7 Lagoana, a Júnior. Então, é muito interessante isso. Muito bom. Theo, você falou que agora em dezembro você foi ordenado ao ministério. Como é que foi isso? Como é que você recebeu isso? Então, eu nunca tive dúvida do meu chamado, né? Do meu chamado pastoral. Mas Deus, ele sempre trabalha de forma muito sábia com a gente, né? A gente, mesmo ele nos falando, mesmo ele nos confirmando isso de várias formas, sempre vai ter o tempo dele, que não é o nosso tempo, né? E confesso que não foi fácil esse período, né? Porque eu servi no mesmo ministério há muitos anos, né? E da qual me capacitou muito, né? Me estruturou muito. E eu ouvi algumas vezes do próprio meu pastor presidente que ele não tinha dúvida do meu chamado. Só que a gente fica ansioso, né? A gente fica assim, mas que dia, quando? Que dia que isso vai acontecer? E aí, eu lembro que numa dessas ocasiões, eu estava com 2 anos que a ecoterapia estava funcionando, e as dificuldades estavam muitas, mas muitas mesmo, quase que insuportáveis. Porque manter os gastos, o trabalho, o funcionário, e nós não tínhamos uma receita, uma renda. E eu lembro que foi no período também que esse caminhão que eu ganhei a licitação, nós perdemos aquele serviço que trazia uma renda, não era muito, mas trazia. Então foi um período muito difícil. E teve uma manhã, né, que eu acordei muito decidido que ia largar tudo, que não ia mexer mais, né, porque eu estava colocando muitas coisas. Eu não tinha meus filhos ainda. E eu já imaginava que a gente ia precisar ter filhos, a gente ia ter gastos, né, e que eu não ia conseguir manter aquele trabalho. E aí minha esposa me liberou uma palavra muito profética de manhã, a gente estava tomando café, que eu falei, ó, não tá dando, já estou esgotado fisicamente, financeiramente, emocionalmente, vamos parar de mexer com a ecoterapia. Ela falou assim, olha, não fomos nós que escolhemos trabalhar com a ecoterapia, foi Deus que nos escolheu, então Ele vai nos dar recurso. Nós não temos, eu lembro que ela falou assim, nós não temos mais opção de escolha. E aí, pastor Luca, ali foi uma flecha que acertou meu coração e ali eu fui renovado. E eu lembro que naquele mesmo período eu fui orar, eu orei muito, falei com Deus, sabe? Deus, então, se o Senhor nos chamou para isso, se realmente é um chamado para nós, então agora eu vou encarar diferente.
É um ministério que o Senhor deu para nós. Então, a partir daquilo, depois de 2 anos de muita luta e sofrimento, nós encaramos de outra forma. E não que as lutas pararam, né, ou diminuíram, mas uma diferença é você estar lutando com sua força, na sua confiança, no seu braço, e aí depois quando você passa para o outro patamar, Sim. numa confiança em Deus, uma certeza de um chamado. Fica mais leve. Cara, é um sobrenatural que não tem muita explicação, porque os 10 quilos continuam 10 quilos. Se eu der por 10 quilos para meu filho carregar, ele tem 10 anos de idade, você vê que agora a gente não planeja nada, né? Ele vai ter muita dificuldade para carregar esses 10 quilos. E hoje eu pego esses 10 quilos com facilidade. Então eu quero crer que eu era uma criança, talvez na fé, né, no ministério, no meu chamado. E os mesmos 10 quilos eu carrego hoje com outra facilidade, porque hoje nós somos adultos na fé. Temos uma experiência, uma caminhada maior. Aprove a Deus de 2 anos para cá, né, que foi na virada de ano de 2022 para 2023, que eu saísse do ministério que eu servi a minha vida toda, me converti nele, né, saí na paz. Inclusive no meu último dia no ministério, né, o Senhor através do pastor Alcides, me deu a honra de pregar, de ministrar a palavra. E ali ele me levou debaixo de uma palavra que eu iria para novos lugares para ter novas experiências. E aí eu, né, sempre fui batista, né, desde quando eu me converti. E passei, então, a ser levado pelo Senhor a ter nova visão, novas experiências, novos conhecimentos. Né? Conheci a visão apostólica profética, da qual eu sempre fluí nela, sempre gostei, porém não vivenciava, né? Uhum. Vivenciava sem saber como ou porquê, e comecei a estudar bastante, né? Para a gente foi um renovo, Deus me levou para vários lugares, me levou para conexões novas de pessoas, de homens de Deus, mulheres de Deus, e eu me vi no sul do país, em congressos. Foi um período muito gostoso, eu e minha família juntos, né? Sendo muito renovado, muito cheio da presença de Deus. Até que eu, ano passado, né, em 2024, eu estava num congresso que todo ano eu vou, esse ano inclusive fui de novo, Clamor pelas Nações, do Ricardo Bortella. Conheci um homem de Deus, que hoje é meu pastor, né? Hoje ele é apóstolo, naquela ocasião ele nem era, foi consagrado apóstolo depois, o pastor Jefferson Moraes. E a conexão que Deus nos deu foi muito forte, muito profunda, né? E nós, num espaço curto de tempo, parecia que nós nos conhecíamos há muitos anos, né? E comungávamos de muitas ideias, de muitos ideais, de muitos sonhos. E aí eu, com minha família, o primeiro dia que eu tive lá, eu lembro que quando eu saí, meus filhos já falaram comigo: ô pai, aqui que nós vamos congregar, né? Aqui mesmo. Porque realmente foi muito de Deus, sabe? Essa conexão. E nós caminhamos com ele auxiliando na liderança. E aí... Isso lá no sul? Não, isso foi aqui em Belo Horizonte, no bairro Caiçara. No sul eu estive lá no congresso do Mevan, né, filhos ministeriais, né, pais e filhos ministeriais, né, Luiz Hermínio. Foi onde eu conheci a visão apostólica, profética. Esse período nós tivemos lá em Itajaí, né, eu fui com o apóstolo Ricardo Batista, que inclusive faz um café de pastores aqui pela Macap. A gente tem uma amizade muito grande também. E ele sentiu de Deus de me convidar para ir numa comitiva de pastores, e eu era o único que não era o pastor lá, não era pastor. Eu tinha um instrumentista que era o filho de um pastor, mas que foi independente, só eu não era pastor. Ele falou: Deus mandou te chamar, então vamos embora. E aí eu fui, e realmente lá para mim foi grandes experiências com Deus, foi um divisor de águas ministerialmente falando. E depois eu passei aqui em Sete Lagoas com o pastor Júnior na Macap, né, no Ministério Apostólico Conectados ao Pai, da qual também foi grandes experiências, um grande crescimento. E aprove a Deus que esse ano, né, 2024, né, em janeiro de 2024, eu conhecesse e me conectasse ao pastor Gerson, da qual ministro com ele hoje, né, auxiliei ele na liderança. E o mais interessante, o pastor Lucas, que foi o ano de 2024, foi o ano que eu mais me tranquilizei ministerialmente falando. Não tive ansiedade nenhuma. Né? Conheci o pastor Jefferson. Quando decidi com a minha família que iríamos congregar lá, cheguei para ele e falei assim: olha, eu era diácono, né? Sou diácono, mas já aviso para o senhor que não precisa de nada, não quero
Não quero espaço, não quero posto, não quero nada, só quero servir ao Senhor. Só quero fazer a vontade dele, estou na paz, estou na bênção. E ele, amém, irmão, fica tranquilo. E aí, apareceu uma oportunidade, a gente leva uma palavra, e depois Deus começa a nos chamar, e quando você assusta, você já está assumindo um grupo de homens, né? E aí você vai fluindo e tudo, e realmente nós tivemos muita experiência. E através do pastor Jefferson, eu conheci o apóstolo lá do sul, de Pelotas, que é o Marcos Fernando, apóstolo Marcos Fernando. Inclusive, teve aqui há 15 dias atrás, né? Veio ministrar em Belo Horizonte e nos deu a honra de estar aqui em Sete Lagoas, trazendo também a ministração. E foi uma experiência muito forte com Deus que nós tivemos aqui também. E aí, no segundo semestre do ano passado, ele falou para mim, professor, irmão, não tem como te segurar mais não. Nós vamos ter que te consagrar. E eu falei assim, ai pastor, o senhor já orou, tem convicção disso? Total, não tenho dúvida nenhuma. Amém, então vamos aceitar esse desafio. Não correrei mais do chamado, não... Aquilo que vier à nossa mão, nós vamos fazer, pela misericórdia de Deus, e assim foi. E profeticamente, interessante falar isso também, antes mesmo de me conectar ao pastor Jefferson, que foi no final de janeiro, no Clamor pelas Nações, na conferência, lá na Lagoinha, eu tive aqui na Novo Tempo, na consagração do Robinho, do pastor Robson, um amigo nosso, da época da Central. E durante lá a consagração, né, participamos, prestigiando ali, louvando a Deus junto. No final estávamos conversando um grupo de 3 homens. O pastor Wellington, né, que eu carinhosamente chamei ele de Cat, lá de Prudente de Moraes. O Gilberto Doceiro, pastor Gilberto Doceiro. E tinha o terceiro, que era o pastor Moisés da Ibris. E estava nós 4 conversando. E o pastor Wellington virou para mim e falou assim, ô irmão, Theo, você não foi consagrado pastor até hoje? Você não é pastor? Eu falei assim, não, irmão, tá na bênção, Deus sabe a hora, tá na mão do Senhor. Ele falou assim, então escreve aqui, pega uma caneta. E eu não sou disso, mas pega lá. Fui lá, peguei uma caneta, falei, escreve na sua Bíblia aí. Hoje é dia tal, testemunhas, fulano, fulano, fulano. Que esse ano ainda serás consagrada pastor. Eu, amém, glória a Deus, eu creio. Fechei minha Bíblia e tal, passou-se. Quando o pastor Jefferson me convida e fala, irmão, na verdade me convoca, aí eu lembrei daquela palavra. Aí eu corri nessa Bíblia. Essa Bíblia eu tinha dado ela até para meu filho, que ele não tinha pedido dela. Ele que andava com ela. Aí estava lá, no dia, se eu não me engano, 21 de janeiro. Eu me conectei ao pastor Jefferson no dia 31 de janeiro. E no dia, aí ele me fala que iria me consagrar. Eu falei assim, ô pastor, e quando será essa consagração? Ele falou assim, no cu de virada, no dia 31 de janeiro. E aí, homem de Deus, você acredita que na hora que deu meia-noite, o óleo descia sobre minha cabeça, né? Então, e como eu te disse, foi um período assim de muita paz, muita tranquilidade, muita convicção da parte de Deus. E querendo ou não, automaticamente com o chamado que eu tenho exercido como um chamado de Deus, que é o dom de governo que Deus me deu, né? Através de uma palavra profética que eu recebi nesse período também, mesmo antes do meu chamado pastoral, que ele caminha com o apóstolo Marcos Fernando e o apóstolo Leandro Monks, porque o apóstolo Marcos Fernando tem uma escola profética chamada Submergidos, uma escola muito forte, e ele veio com a sua equipe em Belo Horizonte, ministrou essa escola numa sexta, sábado e no domingo, e ao final da escola, no domingo à noite, um dos apóstolos que vieram foi ministrar na igreja do pastor Jefferson, lá na Casa de Adoração para as Nações, onde nós servimos hoje. E profeticamente ele me trouxe uma palavra da parte de Deus, onde ele falava que Deus me honraria na política, né, como vereador. E eu estava ali naquela semana, eu tinha acabado de decidir que iria candidatar. E comentei com o pastor Jefferson. E o pastor Jefferson chama ele para orar por mim. Está gravado no YouTube, né? De vez em quando eu até vou lá, assisto, porque Deus me deu foi uma profecia do qual o Senhor me liberou, uma palavra profética, onde tem uma orientação de como eu devia me portar, me comportar e portar, né? E eu sigo ela bem na risca. Quando eu vejo que às vezes eu posso estar querendo fazer alguma coisa diferente, eu vou, peraí, o que Deus falou para mim fazer? E olha que isso foi em agosto. Um dia eu estava olhando a data, foi final de agosto, nós não tínhamos nem começado a campanha ainda. Então, onde eu falo também que esse chamado para mim hoje, né, estar ali na Câmara Municipal para mim é
cumprir um chamado. Deixa eu tocar num tópico aqui. Experiências são inquestionáveis. O senhor, teologicamente, entende que essa questão política é um chamado ministerial? Entendo. E olha que interessante. E te confesso que não pensava assim, tá? Inclusive, Deus me pegou nessa palavra. Porque hoje eu caminho, né, nessa visão apostólica profética que em Efésios fala que uns foram chamados para apóstolos, um para profetas, um para os pastores, uns para evangelistas e mestres. Uhum. Então hoje eu entendo que os 5 ministérios eles estão vivos e ativos na igreja e têm que ser exercidos, né? Eu entendo hoje que um ministério, para ele andar, né, de forma sadia no Senhor, né, de forma completa no Senhor, esses 5 ministérios têm que estar fluindo. Às vezes o pastor está muito sobrecarregado, é por isso, porque ele falta um profeta para se conectar ao Pai com ele, para trazer uma palavra direta do Pai, trazer palavras reveladas da parte de Deus para ele. Às vezes falta uma cobertura apostólica. Hoje, quantos pastores estão adoecendo por falta de uma cobertura, de uma paternidade, né? Que aí é o papel do apóstolo, trazer fundamento, ir para as regiões, cobrir regiões. E aí vinha a política. A política, eu entendia, como grande parte, né, de nós cristãos, que talvez seja algo que não era de Deus, ou que não podia misturar as coisas, ou que um pastor, por exemplo, não podia exercer, né, uma função na política. Eu já falei isso várias vezes, e confesso que há pouco tempo falava assim. O que Deus fez comigo nesse ano 2024? Eu virei o ano falando para pessoas que eu não ia candidatar. Depois um pastor me chamou a atenção, um amigo meu, falou assim, não fala isso, porque eu te conheço. E se Deus falar para você candidatar, você candidata. Você é um cara que sempre buscou muita presença de Deus, se Deus falar, você faz. Então não fica falando que você não vai, você está falando por você, não é? Ou Deus falou que você não era para candidatar. Aí eu tô me alambado, eu disse, não, eu tô falando por mim. Ele foi e falou, então, fala assim, eu vou orar. Se Deus abençoar o candidato, eu passei a falar isso. Foi 2022 para 2023 para 2024, antes um pouco. Aí eu passei a falar isso, estou orando. Você vai candidatar? Estou orando. E aí, eu lembro quando eu estava na Central ainda, eu era professor de escola bíblica dominical, quando eu saí eu coordenava mais 3 professores de escola bíblica dominical, eu lembro que eu peguei para falar sobre dons espirituais, dons ministeriais e os dons de serviço. E quando chegou no dom de serviço, eu deparei com dom de governo. Dependendo da tradução, usa falar dom de liderança. E dependendo da tradução, vai falar dom de administração. Mas eu gostei muito dessa tradução que fala dom de governo. E eu lembro que quando eu fui ministrar, confesso que eu não achei muita coisa para pesquisar. Porque nós, cristãos, às vezes nós queremos mais os dons espirituais. Queremos, né, línguas, interpretação de línguas, né, dons de profecia, operação de milagres, poder, palavra de sabedoria, de conhecimento. Então o que a gente quer é esses dons, porque eles fluem, eles são mais visíveis na igreja, né? A gente se sente edificado. Porém, os dons de serviço, às vezes a própria igreja às vezes não menciona muito eles, e nós não buscamos eles por isso. E quando eu dei um estudo, eu lembro que eu fui muito raso para falar disso. E até falei que era um dom de governo, um dom de liderança na igreja, nos departamentos e tal. Porque onde eu tinha pesquisado, na fonte que eu pesquisei, me levou para isso. Mas eu comecei a ser confrontado pela palavra de Deus sobre o dom de governo mesmo. Né? Deus te colocando numa posição de destaque, uma posição que te dê um poder de decisão, de influência. E eu comecei a meditar e o próprio Espírito de Deus começou a falar isso no meu coração. Aí você pega exemplos clássicos disso. José, governador do Egito, né, que foi preparado para assumir uma posição. Né? Você pega Daniel, né? Você pega Gideão, você pega tantos homens de Deus que Deus deu para eles esse dom de governo. Eu acho sensacional, desculpe te interromper, pastor, eu não tenho problema nenhum com relação a essa questão política. 0. Até entendo o contrário do que a maioria.
O que eu vejo assim que é um tanto quanto, ao meu ver, incoerente, é assim, suponhamos que eu esteja pastoreando um grande rebanho e esteja tendo um sucesso avassalador no que diz respeito a isso. Você sair daquela posição onde você está e ir para a política. Essas duas coisas, Deus te chamou para as duas ou é só um agrupamento de poder que você está tendo? Porque assim, ó, Deus te plantou com ecoterapia. Deus pode te usar de diversas formas, em diversos locais. Imagina que temos 30 mil crianças ali. Isso é extraordinário. 30 mil crianças, você está desempenhando aquilo. Você vai sair daquilo e vai para um outro lugar. É Deus te tirando dali ou é um desejo por poder? Aí é onde você vai ser impactado agora. Você tem que ser preparado para estar nos 3 lugares. O problema não está nos lugares, o problema está na gente. Por exemplo, o problema não está na política, o problema está quando o pastor vai à política e se contamina. O problema não está de você deixar a igreja e ir para outro lugar. O problema é quando seu coração sai da igreja e vai para outro lugar. Mas o coração vai sair. Não vai. Aí é que tá, pastor Lucas. Sabe por quê? Depende da visão. Você vê a política como chamado ao ministério ou você vê como poder? Não, eu não vejo como chamado ministerial. Aí é que tá. Eu não entendo a política assim. Assim, eu digo biblicamente. Eu não entendo que a política é um chamado ministerial. Eu entendo que precisamos de pessoas de governo. Agora que você vai mudar, porque eu mudei foi nisso aí. É nessa chave que eu virei. Por que a Bíblia fala, então, dom de governo? Ele é um dom. Se ele é um dom, ele é dado para o homem para exercer. Todos os dons, eles têm que ter um objetivo, para edificação da igreja. Não, eu respeito isso e acredito nisso, no dom do governo. O que eu não acredito é o pastor que abandona as ovelhas para ir exercer... Mas aí é que tá, entendeu? Eu te compreendo porque de experiência que nós já vivemos. E que na prática acontece. Mas o erro não foi Deus que errou dele ir para a política. Ele que errou no seu comportamento de ter ido para a política. Porque Deus não é Deus de confusão. Uhum. Deus, por que Deus levantou José no Egito? É para abençoar o povo de Israel. Sim. Só que José foi usado para abençoar todo o Egito. Todo o Egito. Governador, ele foi governador para todos, não foi só para uns. É o dom de governo. E ele glorificou o nome do Senhor através dessa habilidade que Deus deu para ele de administração, de governo, de liderança. Porque todos falaram, Deus de José. Sim. Reconheceram que não era o José, Sim, o homem, que havia algo nele. Eu fiz uma pregação esses dias, muito profética, que eu confesso que eu tenho sido deparado dentro da palavra com coisas que eu nunca nem imaginava. Em Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 10, né? Ali existe um divisor de águas do povo de Deus. Antes era teocracia. Deus governava sobre o povo através dos profetas. Não tinham reis o povo de Israel. Ezequiel era juízes. Os juízes que dominavam, governavam sobre o povo de Israel. E aí a palavra de Deus fala que Ezequiel estava idoso. Os seus filhos estavam desagradando a Deus, fazendo coisas que entristeciam a Deus, estavam sendo corruptos, né? A natureza humana. Ezequiel perdendo meio que o controle ali, o que o povo faz? A Bíblia diz que o povo começa a olhar em volta, que as outras nações, os outros povos tinham reis. E eles começam a pedir a Deus um rei. Copiando o modelo. Copiando o modelo. Nós queremos um rei sobre nós, para guerrear, ele ainda fala, para guerrear por nós. Eles queriam guerrear as guerras dos homens. E não queriam mais que Deus guerreasse as guerras por eles. Porque Deus talvez não trabalha como o homem trabalhava. Eles queriam ver a espada pegando, queriam ver as bandeiras. Só que Deus trabalhava de outra forma, através dos profetas, através da sua palavra. E aí, Ezequiel, muito triste com aquilo, fala com Deus. Deus ainda avisa ele, ó, fala com eles que se eles querem um rei, mas eles vão ter que dar o dízimo para esse rei, eles vão ter que ser quase que escravos desse rei, os seus bens não serão mais dele, serão desse rei. Avisa isso para eles. Ezequiel vai lá e avisa para o povo de Israel. O povo fala, não, mesmo assim, queremos um rei. E Deus, na vontade permissiva, então vai dar um rei para ele. Quem que é esse primeiro rei que Deus vai dar para eles? Saul. Aí a Bíblia fala que aí tinha um jovem,
da linhagem tal, né? Esqueci o nome do pai dele aqui agora, que umas jumentas saem fugidas e o pai pede que Saul, que era um homem belo, maior do que todos os homens, era um homem diferente, da qual foi selecionado por Deus, que saísse para buscar com um servo essas jumentas. E ele sai no campo para buscar. Só que, na verdade, essas jumentas eram só um pretexto para que aquele homem se encontrasse com o profeta Ezequiel. E a Bíblia diz que ele roda várias distâncias para trás dessas jumentas. Na pregação até brinca que tal do jumento não tem que dar trabalho mesmo. Eu tenho jumento lá e eu sei o que é isso. E aí, ele desanima, ele desiste e fala, vamos voltar, porque meu pai já deve estar preocupado conosco, deixa essas jumentas para lá. E o servo dele fala assim, não, vamos até um homem de Deus, um profeta, e, entre parênteses até fala vidente, né? Porque na época eles chamavam os profetas de vidente, porque ele vai falar algo da parte de Deus para nós. Era Ezequiel. E aí eles vão até ele, só que antes disso Deus fala, olha, chegará um homem a ti e tal, e esse homem vai ungir ele rei. E vai falar para ele fazer isso, isso e isso. E uma das palavras que Deus fala para Ezequiel entregar para Saul, quando Saul se apresentasse para ele, era que ele teria experiências sobrenaturais. Que ele encontraria com, eu gosto muito dessa palavra que fala rancho de profetas. E outra tradução fala que ele ia encontrar com uma confraria de profetas no caminho. E que ele se juntasse a eles. E que ele ia profetizar no meio deles. E aí realmente Saul encontra com Ezequiel entrega essa palavra para ele, ele crê nela, ele sai de lá, e assim que ele sai do encontro com Ezequiel, ele encontra com essa confraria de profetas, esse rancho de profetas, e Saul se junta com eles e começa a profetizar com eles. E a Bíblia diz que o coração de Saul nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou com esses profetas. O problema não é você ser rei, o problema é você querer ser rei igual o mundo é. Porque Deus falou, não, vocês querem um rei? Eu vou dar. Mas eu vou dar um rei para vocês que tem experiência com Deus. Vou dar um rei para vocês que entrou no mistério com Deus, entrou no profético com Deus, entrou em locais que não é qualquer homem que entra. E Saul entrou, e a Bíblia diz que quando eles viram Saul profetizando com eles, ainda falaram, uai, é o filho de fulano, está no meio dos profetas agora, ele também é profeta. Eles ficaram surpresos de ver aquele homem no meio disso. E Saul foi um rei segundo o coração de Deus até deixar, infelizmente, né? Quando havia inveja, porque aí já é a natureza humana sobressaindo. Esse é o problema. Eu tenho pedido todos os dias, por isso que eu faço um devocional todos os dias na Câmara. E falei com a minha equipe, um dia nós ficamos sem fazer, pastor Lucas. Eu tive um compromisso antes, não fui direto para a Câmara, nós não fizemos, deu de tarde, e aí eu falo com você, foi numa quinta-feira. Foi terrível, pesado. Deu de noite, gente teve sonho, teve experiências negativas, bateu o carro, o outro carro, o motor fundiu. Sério mesmo, num dia, no gabinete. Chegamos no outro dia, todo mundo dormir mal, que tem todo. Aí Deus me falou na hora que a gente estava. Eu estava indo para o gabinete, Deus falou comigo: não deixe de buscar minha presença. Aí eu lembrei, nós estamos aqui pelo Senhor. E aí nós baixamos um decreto dentro do gabinete. Se eu não estiver, não vamos fazer a mesma coisa. No meu gabinete tem 6 pastores dentro do gabinete comigo. Se eu não tiver, a gente vai fazer a mesma coisa. Se não pudermos fazer de manhã, vamos fazer de tarde, na hora do almoço, mas não vamos deixar de buscar a presença nesse lugar. No nosso coração, a gente tem pedido a Deus para nos guardar. Não se iludir. Porque o grande problema é esse. Nesses locais, os manjares, as ofertas, são muito grandes. As ciladas. Se você não vigiar, quando você assusta, você se iludiu com aquilo. Assim, é claro que a questão do dom de governo, nós precisaríamos de pelo menos 1 hora para trocar uma ideia sobre isso. Nós vamos marcar, ué. Mas assim, ó, e não tô querendo colocar o senhor em saia justa, não é até uma oportunidade de entender o outro lado, tá? O senhor é pastor hoje. Hoje o senhor é pastor. Hoje seu primeiro rebanho é a sua casa. A partir da sua casa, nós estamos em 2025. Isso. Daqui 1 ano, o senhor e a sua família, o senhor está fazendo uma célula, não tá? Estamos. Deus mandou 600 almas. Daqui 1 ano, tem 600 almas. Essa célula multiplicou. Olha que interessante isso. Deus te
separou para quê? Para pastorear 600 almas? Para estar com ecoterapia? Para estar como político? E eu entendo, assim, perfeitamente. Tem algumas pessoas que, de fato, elas receberam de Deus essa questão de governo. De Deus mesmo. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele é um líder nato, só ele que não reconhece. Mas ele tem um espírito de liderança que não é dele. Ele não tem exemplo na família, ele é um improvável. Eu percebo isso nele. Eu sou esse. Visivelmente. Ele ainda não viveu essa experiência, mas ele está no caminho, graças a Deus. Você convive com ele e você fala, cara, Deus chamou esse cara. Esse cara ainda não sabe. Mas essa questão desse cara chamar todo mundo e provocar... Deus chamou esse cara. Aí, imagine. O senhor está fazendo o caminho inverso da maioria. O senhor está fazendo o caminho inverso da maioria, eu reconheço isso. O que a maioria faz? Se estabelece como pastor, tem uma grande igreja e a partir daquela grande igreja segue esse caminho. Não estou dizendo que não pode, que é certo, que é errado. Não, não. Deus faz o que ele quer, irmão. E da maneira que ele quer. Vai lá. Pega esse raciocínio seu. Começa aqui, ó. Igreja, ecoterapia, vamos lá. Vamos posicionar. Casa. Sua primeira igreja. Primeira igreja. Eu já até peguei isso, que a primeira igreja nossa é a nossa casa. Nossa casa. Ecoterapia. Ecoterapia. Depois... Célula com 600 pessoas. Célula com 600 pessoas. Depois... Vereador. Vereador, fechou. Antes era casa, ecoterapia e polícia militar, quartel. Eu tinha essa, porque essa aí o senhor retirou da minha vida, que foi até muito doloroso. Né? A gente acabou pulando um pouco, eu fiquei 24 anos nessa instituição, da qual eu amo assim, de paixão mesmo, gosto, porque eu pedi, foi no monte. Uhum. Deus me deu a visão, eu dei numa moto no mato andando, que era o trabalho que eu ia ter, eu não sabia o que era. Daí, 1 ano e meio depois dessa visão no monte, eu estava na Serra Santa Helena de moto, como policial ambiental, parei lá na hora da serra, assim, olhei pro lugar que eu estava, parei a moto assim, em cima da moto, vislumbrando a paisagem, eu lembrei daquela visão que Deus me deu. Então, por isso foi muito difícil ter saído de lá. Uhum. Mas Deus me tirou de lá. Porque é uma vida também, é uma né? vida, 24 anos. E amigos, sim, né? Experiências sim, e tudo. sim. E eu sempre falei que eu fui chamado para isso também. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Fato. E eu, como policial, sargento da Polícia Militar, é uma autoridade que Deus me incumbiu. E como eu ganho, quando eu ganho para vereador, por norma, lei, eu sou obrigado a ir para a reserva. Então hoje eu sou um policial da reserva, aposentado. Uhum. Né? Proporcionalmente, meu salário caiu bastante, mas eu fui para a reserva. Então fui tirado disso, porém, Deus me tira a Polícia Militar, que eu trabalhava dia sim, dia não, 12 horas por dia, depois passou a 10 horas por dia. Então também é uma carga, sobrecarga muito grande. Sim. Né? E muita responsabilidade. Deus, quando tira essa aqui, ele me dá 2. Ele tirou uma para dar 2. Ele tira, porque eu já tinha casa, já tinha casa, e tinha ecoterapia, e tinha polícia. Casa e ecoterapia manteve, tira a polícia e me dá 2. Ele dá vereador e igreja. E aí vamos lá. Casa. Hoje eu tirei a parte da manhã para os meus filhos. Então eu ensinei dever de casa para eles, levei um para aula particular, depois fui comprar um tênis para eles ir para a escola, que estava precisando trocar os tênisinhos lá. Fiquei a parte da manhã com eles. Almocei com eles, sentamos juntos, almoçamos. Eu tenho tentado fazer quase todos os dias. Ontem eu não consegui, mas é um esforço quase todo dia. Almoçar com eles, que a gente ora na hora do almoço. Minha esposa, minha casa. E me esforço muito para buscar na escola, porque eles amam eu buscar eles na escola, mas não dá todo dia, mas me esforço. À noite eu estou com eles, né, quando eu não estou no trabalho da igreja. Então, a minha casa eu me preocupo muito com isso. Tem essa consciência, que isso depende da gente. É um esforço. Uhum. Né? A ecoterapia, Deus é muito bom. Pastor Lucas, de uns 5 anos para cá, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho um pastor, Arualdo, que hoje ele é responsável por toda a parte administrativa. Coisas que antes, há muitos anos, eu fazia, minha esposa fazia, ele faz. Junto com a Júnia Aramita, que é uma assistente que nós temos, que é essa que é a competidora de ecoterapia, cadeirante. Uhum. Ela é formada em Direito, então essa parte administrativa está com eles, já tem um bom tempo. E a parte operacional, cuidar dos cavalos, treinar os cavalos, Deus me deu um irmão mais chegado, né?
um amigo mais chegado com um irmão, que é o José de Jesus, que carinhosamente a gente chama ele de Zé do Rancho. Aqueles que entram na guerra com você, meu irmão, dá o peito para bater. Ele que cuida dos cavalos. Ele mora lá com a família dele, construiu a família dele lá. É um cara assim que nós temos um relacionamento muito forte. E hoje ele é o cara que eu posso ficar lá um mês sem nectarapia, eu chego que tá do mesmo jeito. É um cara que foi preparado por nós. O cara construiu minha casa. Antes de mexer com cavalo, ele era construtor. Mas ele está realizando o sonho dele, que era mexer com animais. É uma história muito legal dele também. Então ele está lá e cuida da parte de logística. E lembrando que a ecoterapia não tem só aqui em Alagoas também não, tá? A gente tem um centro lá em Belo Horizonte. Funciona lá em BH também. 2 centros de ecoterapia. E aí depois Deus vai me dar a parte de vereador, onde ele me deu uma equipe, cara, que eu fico assim, constrangido. O chefe do gabinete nosso tem 22 anos que está na Câmara Municipal. Inclusive, já foi chefe do gabinete do pastor Alcides, que é o pastor Cláudio Menezes. Um cara de um coração que ele é benquisto em todo lugar que ele vai. Deus abriu a porta. Então tá lá caminhando com a gente. Outras pessoas que estão lá com a gente, que Deus selecionou. Todos têm uma história para estar com a gente. Então, hoje eu tenho um gabinete muito eficiente, que me auxilia demais. E vem depois a igreja, onde Deus já levantou um pastor auxiliar, que foi um negócio assim tão de Deus, né? Já nos conectou com mais pessoas, ou seja, no dia que eu não posso, ele já está dirigindo a célula. Igual esse dia eu faço parte dos Legendários também, fomos numa missão dos Legendários, ele conduziu a célula, já é pastor, já é experiente, o cara já calejado, já no evangelho, já como se diz, já engole um tropeiro já com torresmo, entendeu? Então assim, é assim Deus faz. Então, pastor Lucas, nós somos limitados e Deus sabe disso. Somos. Mas Deus, quando você entende que Ele quer nos usar, a gente deixa e começa a deixar Deus usar e realmente entende que essa força vem dEle, que essa sabedoria vem dEle, que tudo vem dEle, as coisas ficam leves. As circunstâncias Ele vai mandar, pessoas Ele vai mandar, recursos Ele vai mandar. E eu hoje, como pastor, eu hoje como vereador, só foi possível por causa do que eu passei lá atrás. Das lutas na ecoterapia, das dificuldades, da bagagem. Por exemplo, hoje quando eu vejo uma situação, eu tenho um amigo que faz parte da história do SEG, que é o missionário Reiter, que hoje está na África, fazendo missões. Formou em veterinária lá com a gente. Um cara que começou furando buraco também. Esse é dessa turma que eu chamo de gileadianos, porque ela é Centro Evangélico de Ecoterapia Gilead. Eu falo que os gileadianos são aqueles que realmente viveram muitas coisas ali, que carregam pro resto da vida. E eu estava conversando com ele, ele voltou da África para passar uns dias de férias, nós fomos pescar. Nós estávamos dentro de um barco, no meio da represa, conversando, e a gente batendo papo. Eu falei, senhor Raito, lá na África você deve pegar muito rabo-foguete, muita dificuldade, né? Eu falei, seu irmão, não é fácil não, mas eu vou falar com você, o que o Gilead fez com a gente, tem coisa que eu pego lá, eu olho e falo assim, isso não é nada não, pelo que nós já passamos. Hoje eu vejo coisa na Câmara, que eu falo assim, isso não é nada não, pelo que nós já passamos. Porque Deus foi com a gente naquela situação e vai ser nessa agora. Então essas bagagens, essa instrumentalidade, essa força é Deus que nos dá. E você pode ter certeza. Quando a pessoa entende. Eu, por exemplo, estou naquela câmera ali, isso não me envaidece em nada. Eu não estou falando isso para dar não é demagogia, nem nada não. Porque não me envaidece. Né? Vem convites, vai ter um jantar, vai ter um evento, vai inaugurar. Eu não vou. Entendeu? Vai me edificar em quê? Né? Se for algo que for edificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, pode contar comigo. Se não for, eu não vou estar. Receber medalha de mérito, eu vou e mando um representante. Né? Diploma, não sei de quê. Vocês fazem muito isso. Amém, pode ir lá, vai lá. Eu não me vai dentro. Quero ser a mesma pessoa simples que sempre fui, que gosto de coisa assim, gosto de estar da roça, gosto de conviver com pessoas simples. Né? Hoje eu fui na UPA hoje, olhar uma situação lá e tal, e aí na hora que eu estava saindo encontrei com um amigo, que é desses amigos mais chegados também, que já me ajudou lá na ecoterapia. Lá de Santana de Pirapama, da roça, tinha caído do cavalão o senhor Mateus. Aí conto com eles, aí a gente abraça, uma alegria, pus ele no carro, fomos bater papo, levei ele na casa do filho dele, ele tinha caído do cavalo lá, e quase que machuca sério, graças a Deus foi um livramento. Então eu gosto disso, eu gosto de vida simples, sabe, entendo que nada desse mundo nós vamos levar. Nada. Porque a Bíblia fala sobre isso, nós sabemos que até quem não é crente sabe disso. Nós não levamos nada dessa vida. Então eu não quero trazer maldição para a minha geração, não quero trazer maldição para os meus descendentes.
o que vier à nossa mão e é de Deus é bênção, o que não é de Deus e é maldição, nós não queremos. O papo tá bom. Você que ainda não nos acompanha, não é seguidor aqui do nosso canal, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, deixe as suas impressões aqui nos comentários, interaja conosco por aqui. É uma alegria poder ter você aqui. Theo, uma experiência com Deus que te marcou. Isso aqui foi inesquecível. Foi o anjo tocando aqui na minha coxa. Eu tava na luta com ele e não tem como esquecer. Ou eu caí do cavalo, igual o Paulo. Pois é, cara, eu tive muitas. Você me pegou de surpresa, agora que eu lembro, você até mandou essa mensagem, conta um testemunho. Mas eu quero falar de uma situação, né, que eu entendo que recentemente, né, quando eu estava no ministério, olha que eu estava muito ativo no ministério. Estava coordenando o EBD, nós tínhamos feito um EBD com mais de um professor, exercendo meu ministério como diácono, fluindo, vamos dizer assim, né, trabalhando bastante na igreja. Mas eu quero agora compartilhar essa experiência minha, e se você está na mesma situação e entende que precisa sair de uma zona de conforto, sair de uma situação de marasmo espiritual, porque o estar bom não significa que é o que Deus quer para você. Não é. Porque, na verdade, estava bom, mas eu não sentia que estava satisfeito. Sempre batia uma ansiedade. Preciso fazer algo mais para Deus. Eu estou parado. Eu preciso fazer sempre com um sentimento que você poderia fazer mais para Deus. Algo mais para Deus. E fazendo. E quase que dava uma sensação de insaciedade, né? Então pessoas achavam, esse cara sempre quer fazer. Mas não, porque você sabe que tinha algo a mais. E eu estava num culto de virada de ano. Isso me marcou muito. Foi de 2022 para 2023. E o pastor, no caso, eu auxiliava o pastor Rob, me chama no púlpito para orar. E nós estávamos num momento de festa, culto de virada, né? E eu lembro que quando eu fui, e vendo a situação que o Brasil poderia estar enfrentando, que foi justamente naquele período de eleição presidencial, onde entrava-se um governo da qual era contra os nossos princípios e valores, e eu me encontrava ali até um pouco preocupado, eu comecei a orar para que Deus tivesse misericórdia da gente, porque tinha muitas pessoas que eu vi ali que não tinham entendido ainda o que a gente enfrentaria dali para frente. Mas no meio da oração, comecei a ser quebrantado, uma oração assim de clamor, um quebrantamento muito forte. Eu chorava e orava. E eu vi que algumas pessoas talvez ficassem sem entender naquele momento. E quando eu pego o microfone e devolvo para o pastor e volto para o meu lugar, e até um pouco sem entender porque Deus me tocou daquela forma, porque era uma oração assim, né, dando graças a Deus de um ano que estava indo e um ano que estava entrando, mas foi uma oração de clamor, de que Deus tivesse misericórdia da nossa casa, da nossa família, nos guardasse. E aí eu sento e Deus fala comigo: largue tudo o que está fazendo e quero te levar para novos lugares, para ter novas experiências. E aí, pastor Lucas, eu confesso para você que eu fiquei assim chocado, porque dentro da minha religiosidade, daquilo que eu carregava como conhecimento, eu estaria abrindo mão da obra de Deus, largando o arado, olhando para trás. Eu me deparei com esses conceitos que eu carregava comigo. Uhum. Né? E eu lembro que eu falei com minha esposa no outro dia, falei assim, tive uma experiência com Deus forte. E eu não sei se é até a voz de Deus. Confesso que eu falei para ela, eu não sei se era a voz de Deus. Mas foi forte, eu senti algo diferente. O que era? Falei com ela. Ela falou, vamos orar, vamos buscar a resposta. E era mês de janeiro, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, estava de férias, voltaria logo em fevereiro. Eu fiquei orando. E logo nos primeiros 15 dias desse mês de janeiro de 2023, eu comecei a ter muitas experiências. Aí fui no pastor, falei, olha, me dá um tempo no que eu estou fazendo aqui na igreja, me dá tipo uma licença. Fui lá no pastor Alcides, falei com ele também, falei com o pastor local, que era a congregação, fui no pastor presidente. Tá lá, se Deus está nesse negócio, nós não vamos intervir. E aí, pastor Lucas, Deus fez algo muito forte. Começou a me levar
a novos locais, realmente, novas experiências, seminários, congressos, e minha família juntos, né, porque nós somos um, meu filho batizado com o Espírito Santo, com experiências lindas, sobrenaturais, onde nós estávamos indo, né, onde Deus estava mandando. Na verdade, vai ter um seminário tal local. Aí, como nós não tínhamos mais, né, com aquele compromisso na igreja, nós estávamos liberados para ir. Uhum. Então a gente estava indo debaixo da bênção do pastor, e assim, te confesso que essa foi uma experiência que me marcou, porque ela me transicionou para um outro patamar com Deus, né? Aí vem o Clamor pelas Nações, fazendo parte desse processo, do Ricardo Bortella, uma conferência anual que tem todo o mês de janeiro. Depois vem a caminhar numa mesa apostólica com o pastor Ricardo Batista, da qual eu tenho grande admiração, grandes conhecimentos nós adquirimos ali nessa mesa apostólica. Me conectou a vários outros pastores, vários outros ministérios, e aí a gente ia toda semana no café de pastores em outras cidades, né? A gente ia longe e ali sendo muito ministrado ao nosso coração. Depois fiz uma escola profética Shemá com o profeta Paulo Robson, o pastor Paulo Robson, Belo Horizonte. Durante 6 meses me formei nessa escola profética Shemá. Ano passado fiz o seminário Carisma, que era um sonho que eu tinha de fazer um seminário teológico. E eu fui deixando Deus fazer, né? Fui deixando Deus fazer. E então essa experiência me marcou. E eu acho assim que Jesus está voltando. Acho não, né? Tenho certeza, convicção. A palavra nos mostra pelos sinais que a volta dele está muito próxima. E o Senhor tem nos dado oportunidades de sairmos da nossa zona de conforto. É isso que eu quero que o irmão, a irmã que está do outro lado da linha entenda isso. Que nós só vamos ter essa experiência com Deus a partir do momento que nós nos dispusermos a sair dessa zona de conforto. A não aceitarmos mais ser domingueiros, não aceitarmos mais simplesmente ir para um culto na hora tal, sair na hora tal, um excesso de liturgia muito grande que nós introduzimos, que nós que fizemos que isso acontecesse, tanto na nossa vida quanto no ministério, e darmos mais lugar à voz do Senhor, a voz profética do Espírito de Deus, nos revelar palavras novas, nos renovar mesmo. E eu tenho brincado, pastor Lucas, o céu está baixinho. Então aquele que está acessando, aquele que está buscando, Deus tem derramado. Nós estamos vivendo um tempo na igreja de muitas experiências, jovens. Sim. Ao mesmo tempo que nós temos um lado de uma igreja que talvez esteja adormecida, uns talvez levando para um lado de uma religiosidade muito grande. Nós temos também um lado que está, aquele que está querendo, está com sede, que está sendo despertado para isso de um grande avivamento, né? E eu tenho falado muito com Deus, eu quero estar no meio dessa fogueira, não quero ficar de fora, porque no dia que o Senhor voltar, nós temos que estar preparados. Falando de Sete Lagoas, como é que o senhor vê o reino de Deus aqui, na nossa cidade? Nasci aqui, me criei aqui, me converti aqui, servi maior parte da minha vida enquanto crente no mesmo ministério. Sete Lagoas existe uma peculiaridade aqui, né? Mas eu vejo avanço. Peculiaridade de quê? Divisão de reino, né? Nós herdamos aqui uma visão muito limitada de reino de Deus, né? Muita divisão de placa, muitas questões de falta de união mesmo no Evangelho. Mas eu tenho sentido, né? A gente vê hoje o Compas, o Conselho de Pastores, com uma visão muito aberta para isso, né? Vejo alguns eventos onde talvez outros ministérios já comecem a interagir com outros, mas podemos melhorar muito, porque ainda estamos engatinhando nisso, né? E a Marcha para Jesus foi retomada ano passado, né? A gente espera que esse ano a gente possa contribuir de alguma forma também para que o Conselho de Pastores consiga executar a Marcha para Jesus novamente, seja junto à prefeitura, unindo os ministérios, né, os outros pastores. Eu entendo que nós precisamos trazer mais congressos para cá, sabe? Trazer homens de Deus e mulheres de Deus. Ô pastor Lucas, nós temos uma cultura em Sete Lagoas que às vezes me incomoda, de achar que se vier alguém de fora, alguém que traga um alimento novo, é como se eu fosse perder membros, perder rebanho. E não é o reino de Deus. Quando eu vou, por exemplo, num congresso do Clamor pelas Nações, vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou ser
ministrado, eu vou ter a oportunidade de ser alimentado por uma irmã, como eu fui lá, americana, que está na África há 45 anos, 40 e tantos anos, fazendo uma obra missionária. Uma mulher que carrega no seu currículo mais de 5 ressuscitações de pessoas na África que morreram. Experiências sobrenaturais e muito fortes. Por quê? Porque ela foi para um lugar onde abundou o pecado, mas também superabundou a graça de Deus. Nesses lugares, Deus opera de forma tremenda. Porque nós sabemos o quanto é naquele local o mundo espiritual pesado, né? Nós sabemos o quanto é uma guerra espiritual na África. Mas só quem vai viver isso, quem está lá. Eu talvez nunca vou estar lá. Talvez sim, talvez não. Talvez a maioria não vai. Mas por que não trazer uma pessoa dessa, numa cruzada evangelística, profética, né? Num congresso? Então nós temos vários homens de Deus, mulheres de Deus, que talvez caminharam um pouco mais do que nós, que se dedicaram um pouco mais, tiveram a oportunidade de Deus de mergulhar em águas mais profundas do que nós. Mas aí a gente fica naquela aqui assim, não, o ministério não pode misturar, não pode ir e tal. E eu acho que nós precisamos começar a quebrar isso. Isso só se quebra com cultura de reino. De entender que as placas, elas são somente para colocar endereço, mas não é para mudar, é para separar, para criar barreira. Né? Que o que eu talvez tenha como uso e costume não me divida do outro que talvez não tenha aquilo como uso e costume. Né? Que nós somos como tribos de Israel, que têm costumes talvez diferentes, algumas práticas diferentes, mas que não vão contra a palavra, que não vão de encontro ao Evangelho. Porque, né, nós nunca iremos apoiar algo que seja contrário à palavra, que está fora da palavra. Mas tem coisas que vão ter diferenças, assim como a igreja de Corinto tinha, de Efésios tinha e tal. E nós temos que ter essa maturidade. Então, às vezes, eu entendo que falta um pouco dessa maturidade, de entender que o reino de Deus é muito maior do que nós. Se Deus hoje te entregasse um poder extraordinário, o que você mudaria em Sete Lagoas? Olha, quando você fala num poder extraordinário... Você fazer o que você quiser. Né? A nível de reino... Qualquer nível. Qualquer nível. Deus falar pra você assim, Theo, vou te dar oportunidade 24 horas. Olha, nós temos o que nós temos feito ali na Câmara Municipal. Porque todo o princípio começa nisso. Glorificar o nome do Senhor. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, tenha um lugar de honra nessa cidade. Porque eu acho que a única coisa que pode fazer diferença numa terra, ela é reconhecer o seu Criador. Ela é reconhecer e dar honra para aquele que realmente é digno de ser honrado. E no mundo espiritual é como uma bomba atômica. E aí as coisas naturais acontecem. Né? Não existe nenhuma lâmpada de Aladim, né, que ser um gênio. Não. O Evangelho está aí. A palavra está aí. E nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio para nós optarmos ou não por esse caminho. Mas certo é que se eu hoje tivesse esse poder, como você disse, né, seria nós tivermos aí, imagina, vários pontos públicos onde as pessoas tivessem essa oportunidade de realmente servirem ao Senhor, de conhecer a palavra. Nós ali na Câmara, por exemplo, a gente não prega igreja, não prega placa, não prega doutrina. Algo tão natural e uma essência tão gostosa está acontecendo ali que a gente só louva. E traz uma palavra de que Jesus fazia. E aí, uma dessas palavras foi algo muito forte que Deus nos fez ali. Muitas pessoas se emocionaram, não eram e não são crentes, né? E elas vieram agradecer, porque precisavam daquele momento, precisavam daquele dia. Porque Jesus, quando andava nas vilas, andava pelos locais, ele não falava, o que você é? Qual a sua religião? O que você crê? Não. Ele só andava e fazia, e ensinava, operava milagres, maravilhas da parte do Pai, de Deus. Era um só, mas ele fazia e aqueles que optavam em segui-lo, seguiam. Aqueles que davam crédito tinham a vida transformada. Aqueles que acreditavam eram libertos, eram curados. Então,
Sete Lagoas, seria uma utopia muito grande minha falar, né? Que ela seria todos crentes, todos... Mas eu acredito que nós mudaríamos muito essa cultura nossa de reino aqui. Ô, Theo, eu fiquei praticamente 10 anos fora de Sete Lagoas e eu tô fazendo essa pergunta para quase todos os pastores que passam por aqui. O tempo que eu fiquei fora, parece que Sete Lagoas parou no tempo ou regrediu. Uhum. Exemplo, vou te falar um negócio que era cultura minha. Culto na rua. Eu tava em São Paulo, isso era normal, eu via isso todo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Uma das igrejas que eu pastoreei tinha um grupo de um grupo de evangelismo, né? Devia ter umas 200 pessoas. Então, assim, eles tinham ações o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu achava muito interessante, eu sempre fui da linha de o seguinte, a minha maior preocupação, e eu sempre falei isso com o líder do evangelismo lá, irmão, eu tô preocupado que vocês estão saindo para evangelizar. Como, pastor? É porque o que vocês estão levando é muito poderoso. Eu não tenho dúvida que Deus vai trazer. Aqui tem que estar pronto para receber quem Deus vai mandar. Se aqui não estiver pronto, eu vou arrumar um problemão muito grande. Então, eu preciso acelerar o processo aqui para organizar para quando eles chegar. Sete Lagoas, qual foi o último culto na praça que você viu aqui em Sete Lagoas? Não tô falando nada de grandes proporções, não. O pastor Atos da Novo Tempo, né? Que é um moço bem diferente, sua aparência, inclusive ele sofre com isso, né? Mas é um homem de Deus, um cara que tem um coração na obra. E eu fui muito liberto dessas coisas, sabe, pastor Lucas? Né? Ele tem o jeito dele de se vestir. O Atos do Santinho? O Atos tem um alargador. Isso, alargador, isso. E ele é um dos últimos que eu vi fazendo um culto aqui, lá no Boa Vista, ao ar livre. E confesso para você que talvez eu estava numa visão de religiosidade muito grande. Eu lembro que eu vi ele anunciando esse culto uma vez, há uns 2 anos atrás, no Instagram, e eu pensei comigo, isso aqui é só para agradar os jovens e tal. Nós somos muito rápidos para julgar os trabalhos, as pessoas pela aparência, pela forma de adorar, porque talvez não é a forma que a gente adora e nem se veste. E ele fez o culto lá. E há poucos dias eu recebi, rapaz, um jovem lá no meu gabinete, fazendo uma reivindicação que ele pede, né? Ele veio me pedir que queria que a gente renovasse aquela área de skates ali no Boa Vista. E eu confesso que eu falei com ele de cara, por ser policial, por ter um certo conhecimento. Eu falei, senhor, deixa eu te falar, eu até posso ajudá-los, mas nós temos que olhar esse direito, porque o skate não pode estar aliado com o uso de droga, porque ali tem muito usuário de droga. Aí ele se abriu comigo e ele estava acompanhado de um rapaz que eu já conhecia, que era crente. Mas eu não sabia desse rapaz. Ele veio para mim e falou assim, não, mas hoje eu sou crente. E eu estou aqui para pedir ajuda porque nós queremos fazer aquele ambiente um ambiente bom. Porque essa turma que usa, realmente a gente não comunga com ela. E o skate hoje é um esporte, inclusive um esporte olímpico. E Sete Lagoas, ele estava me falando, nós temos várias pessoas que têm potencial para ser atleta do skate. E começamos a conversar, e ele falou, aí eu voltei nesse assunto que ele me falou que era crente. Eu falei, mas você agora hoje é crente? Não, eu sou servo do Senhor. E o Espírito confirmou na hora. Eu vi nas atitudes, na conversa dele, na intenção dele. Aí eu perguntei, como é que você converteu? Não, eu era skatista lá, inclusive eu usava droga lá também. Mas num culto que teve lá no Boa Vista, num desses cultos lá, eu aceitei Jesus. Eu transformei minha vida. E hoje eu congrego lá na Igreja do Novo Tempo. E quem que fez esse culto? Pastor Atos. E eu confesso para o irmão que eu fiquei impactado na hora. Então, o que a gente precisa... A mensagem é poderosa, né? Não tem como. Não tem como. Não volta vazia. Não volta vazia. Então, esse é o último que eu vi. E nós precisamos realmente retornar. Mas só sente que tá meio que travado? Sim. Ou a impressão de quem veio de fora e tava num ritmo muito acelerado? Porque eu vejo isso. Essa questão da ausência da unidade entre a liderança, isso é comum, acho que em todos os lugares. Mas aqui é um pouco mais acentuado. Pode só lembrando, né, quando a gente fala assim, não é nem criticando, nem pegando pesado com os pastores, quando a gente fala de divisão,
Mas é um cuidado excessivo dos pastores com as ovelhas. Eu vejo muito assim também, sabe? O medo de perder a ovelha, o medo da ovelha ir para um lugar que talvez ela vai se contaminar, que ela vai se sujar, que ela vai talvez não se alimentar de um alimento bom. É preocupação de pastor. Mas essa preocupação ela excede tanto que ela divide. Que ela racha. Né? Então, eu sinto realmente que nós precisamos fazer alguma movimentação a nível ministerial, interdenominacional, para que a gente entenda isso, que os pastores reconheçam isso, né? Aumentar essa união enquanto povo de Deus. Na minha campanha, eu tive umas experiências muito gostosas. Eu fui em vários ministérios, a convite, e eu precisava ir mesmo, né? E ministrei em muitos, né? Pessoas amigas me convidaram, e eu confesso que eu acho que eu nunca preguei tanto num ano igual eu preguei na campanha. Eu amo pregar a palavra, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Tudo que eu mais faço na minha vida, que eu mais amo é pregar a palavra do Senhor. E assim, preguei na igreja batista, preguei na igreja batista mais renovada, mais conservadora, tradicional. Preguei na Assembleia de Deus Madureira, preguei na Assembleia de Deus Missões. Eu preguei muito, preguei em comunidade cristã, preguei, onde Deus mandou eu fui. Essa campanha minha foi muito sobrenatural, foi muito de Deus, as conexões que Deus fez com a gente. E aí eu vi o que nisso tudo? O que eu tirei de conclusão? Pessoas estão me ligando, você sumiu, porque aí a vida fica mais corrida, né? Mas eu vi nisso o quê? Todos nós estamos na mesma sede. Todos nós estamos sedentos, seja da denominação que for, da placa que for. Estamos todos sedentos da presença de Deus. E é isso que tem que nos conectar e não nos dividir. A presença do mesmo Deus, a presença do Senhor, a comunhão, o toque do Senhor. Uns talvez creem mais na manifestação do Espírito de Deus, vão ser mais renovados, pentecostais, outros talvez não, mas também sentem quando Deus toca. Sim, então, sem dúvida. Essa presença de Deus que tem que nos unir. Sabe, essa comunhão de você estar fazendo um louvor na rua, numa praça, num ambiente onde todos vão estar frequentando. Que o nome do Senhor seja glorificado. Acho que isso aí é o que talvez está precisando destravar aqui em Sete Lagoas. Ô, Theo, gratidão mesmo por ter essa oportunidade aqui de conhecer um pouquinho mais sobre você e que Deus nos conceda mais encontros para a gente tocar mais ideias e bater mais bate-papo edificante. O meu desejo, um sonho, é ter aqui um pastor batista, um presbiteriano, um pentecostal, todo mundo aqui, pra gente trocar uma ideia, todo mundo juntos, quebrando essas barreiras e furando essa bolha aí, porque estamos todos sedentos e a água da vida está sendo derramada. Amém. Amém. Brigadão mesmo, obrigado por ter aceitado, ter vindo aqui, participar e interagir um pouco conosco. É uma honra, eu que agradeço, né? E que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, né? As pessoas que nos ouvem aí, orem por nós, clamem pelo Senhor, clamem ao Senhor por nós e estejam sempre nos cobrindo, em nome de Jesus. Amém. Mais um episódio, Pode Pôr Fé. Gratidão por você que nos acompanhou até agora, permitindo o Senhor. Na próxima semana a gente volta. Tudo isso a gente faz, se for da vontade dele, dentro do reino. Tchau, tchau. Até mais.